Tratamento de Choque, com Paulo Eduardo Martins. Boa noite, amigos da Rádio Vox. Eu sou o Diogo Fontana, está no ar um Tratamento de Choque. Essa semana não é um programa completo, é mais um boletim. Por questão de agenda, eu, o Paulo Martins e o Frederico Juncker não conseguimos nos encontrar. Então eu vou fazer esse podcast sobre um assunto que está fora da pauta das notícias do momento, mas que eu acho que é muito importante que haja uma gravação específica sobre isso, para que possa circular e chegar às pessoas que têm meios de ação, aos líderes empresariais, líderes políticos e militares, porque é uma questão premente, uma questão muito importante, que é a questão do fim da polícia militar. Desde pelo menos uns 4 ou 5 anos, a esquerda vem batendo nessa tecla, com o pretexto de que seria para melhorar a segurança pública, e eu vou mostrar para vocês nessa gravação que não tem absolutamente nada a ver com a segurança pública, que há uma agenda oculta e que a agenda é outra. Antes de fazer o meu comentário, eu quero lembrar que no dia 5 de abril, sábado, na Livraria Danúbio, em Curitiba, o Flávio Quintela vai lançar o livro Mentiram e Muito Pra Mim, da Vide Editorial. É uma compilação de bobagens que são ensinadas pra gente na TV e na escola. Ele faz lá em 19 capítulos, desmistifica 19 coisas, dentre elas a mais-valia, por exemplo, ou a afirmação de que o nazismo é de extrema-direita, dentre outras coisas. Vale muito a pena ler o livro, e quem estiver em Curitiba, passa na Livraria Danúbio a partir das 15 horas, sábado 5 de abril. A Livraria Danúbio fica na Alameda Prudente de Moraes, 1239, no Batel. Então vamos lá, vamos comentar sobre por que a PM não pode acabar. Se nós vivêssemos num mundo ideal, se nós pudéssemos abstrair a realidade concreta, a ideia da desmilitarização da PM não seria em si uma má ideia, se tratasse apenas de segurança pública. Em outros países, a polícia que faz patrulhamento nas ruas não é militarizada e a coisa funciona muito bem. Há vários exemplos. Não sou especialista no assunto, mas só de viajar a gente percebe que tem muitos países que a polícia não é militar e que a coisa funciona bem. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, a segurança pública é péssima, a gente tem aí pelo menos 50 mil homicídios anuais, mas a questão não o pessoal tenta vender que mas a questão não é um problema da polícia ser militar ou não. Então, qual que é a verdadeira agenda? O que está por trás deste projeto de desmilitarização da PM? Antes de chegar lá, vamos voltar um pouquinho. Voltemos ao filme Tropa de Elite 2. Quem assistiu vai lembrar que aquele filme teve uma cena final que resume a mensagem do filme. Capitão Nascimento, naquela CPI na Assembleia Legislativa do Rio, dizendo: a PM do Rio tem que acabar. Aquilo resume a ideia do seu José Padilha. Para quem não sabe, o diretor José Padilha, diretor do Tropa de Elite 1 e 2, é um cara que é apoiador do PSOL. O personagem Diogo Fraga foi inspirado diretamente no deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. O Diogo Fraga é uma espécie de avatar do Marcelo Freixo. O Wagner Moura, protagonista dos 2 filmes Tropa de Elite, também é um apoiador do Marcelo Freixo e do PSOL. Ou seja, o filme foi feito por psolistas e teve uma agenda que serve aos propósitos do PSOL, do PT e da esquerda. Então a mensagem do Tropa de Elite 2 era: a PM do Rio tem que acabar. Agora a gente faz um flash forward, segue alguns anos adiante. O deputado Lindenberg Farias, senador Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, apresenta no Senado a PEC 51, Projeto de Emenda Constitucional 51, que pede justamente a desmilitarização da PM. Ou seja, foi preparado o imaginário para milhões de brasileiros lá atrás com o filme Tropa de Elite 2, pavimentaram o terreno para que depois viesse um projeto de lei já com alguma legitimidade, já com uma ideia circulando por aí. Nas manifestações de junho do ano passado, a mesmíssima coisa. O pessoal ligado ao PSOL, lá, aquele pessoal do movimento Passe Livre,
também levantava faixas pedindo o fim da PM e desmilitarização da PM. Ou seja, houve uma grande ação orquestrada que vai desde o campo cultural até as manifestações de rua, passando pelo parlamento, passando pelas instituições, com o objetivo de forçar a desmilitarização da PM. Não é uma coisa pequena, é uma agenda muito ampla, muito abrangente e que tem sido despendidos muitos recursos para que esse projeto vá adiante. Já houve algo parecido, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar do caos aéreo em 2006. No auge da crise aérea, o presidente na época, o senhor Lula, foi à TV para apresentar duas propostas para solucionar o problema dos aeroportos no Brasil. A proposta número 1, tem vídeo no YouTube, é muito fácil de achar, o Lula mentindo lá. Uma das propostas era a construção de um terceiro aeroporto em São Paulo, além de Congonhas e Guarulhos. O terceiro aeroporto ficou só na promessa, não existe nem projeto disso que eu saiba. Era mentirinha, era cortina de fumaça. A outra proposta do Lula, lá em 2006, durante o caos aéreo, era a desmilitarização do tráfego aéreo. O PT queria, na época, passar o controle do tráfego aéreo do Brasil, que está nas mãos da aeronáutica, de oficiais da aeronáutica, para civis, criar um controle de tráfego aéreo civil. Por que isso? Por que essa questão da desmilitarização? Por que tirar das Forças Armadas, no caso a aeronáutica, e passar para civis? Pelo mesmo motivo que eles querem tirar a PM das Forças Armadas, a hierarquia das Forças Armadas, e passar para civis. Uma questão de controle militar do país. É isso que está em jogo. É quem detém as armas. As Forças Armadas ou o PT, ou a esquerda. Essa é a verdadeira agenda, é isso que está realmente por trás do projeto da PEC 51. Para os ouvintes terem uma ideia, a esquerda já detém a capacidade de algumas ações de cunho militar dentro do território brasileiro. O MST, o Movimento Sem Terra, por exemplo, já tem a capacidade de fechar pedágios e entroncamentos rodoviários. Da noite para o dia, o MST pode ser mobilizado para paralisar as rodovias do país numa ação que tem caráter militar. O MST, de certa forma, serve justamente para isso. O Movimento Sem Teto, lembremos de novo das manifestações de junho. O que acontecia em São Paulo todo dia, naquela semana de junho do ano passado, às 6, 7 horas da manhã. O pessoal do Movimento Sem Teto fechava saídas e entradas da cidade de São Paulo. Eles acordavam bem cedo e formavam barricadas em todas as rodovias que davam acesso à cidade de São Paulo. Essa também é uma ação de cunho militar. Há uma clara divisão de trabalho. O MST fecha rodovias no interior do Brasil, o Movimento Sem Teto fecha rodovias, acessos rodoviários nas grandes cidades, nos centros metropolitanos. Além disso, lembremos que o tráfego aéreo está na mão da aeronáutica e o PT queria lá em 2006 passar para mãos de civis. Passar para mão de civis, entenda-se o seguinte, passar para a mão de um sindicato, porque a partir do momento em que é criada uma categoria profissional de civis, é criado também um sindicato, e esse sindicato, é lógico, vai ser vinculado à CUT e indiretamente controlado pelo PT. É disso que se trata. Outro exemplo é da capacidade de ação militar do PT no Brasil. Os sindicatos podem, sim, não nos iludamos, causar apagões no Brasil. A gente já teve vários exemplos de apagões. Existem muitos apagões que são problemas técnicos, problemas de excesso de consumo na rede, porque a infraestrutura é precária, o país não funciona. Mas, além disso, dentro das usinas hidrelétricas, das empresas de energia elétrica, como a Copel aqui no Paraná, os sindicatos são muito fortes e eu não duvido que eles sejam capazes de causar apagões propositais se isso for necessário. Também faz parte da estratégia militar do PT para o domínio militar, para o domínio bélico do país, para controlar a população do país militarmente. Onde que entra então o fim da PM? O fim da PM é muito simples. São 500 mil homens armados, o efetivo somado das 27 polícias militares do Brasil. Atualmente, esses 500 mil homens fazem parte da hierarquia das Forças Armadas, compõem a reserva.
As Forças Armadas no Brasil têm 1.400.000 homens. 400 mil são efetivos, estão agora aquartelados, estão servindo no momento. Outros 1 milhão compõem a reserva. Desses 1 milhão, metade, 500 mil, é gente que tem menos de 45 anos, recebeu treinamento militar, mas está em casa, faz parte da reserva. Os outros 500 mil reservistas como eu já falei, o agregado dos 500, do efetivo das 27 PMs. Se o projeto da PEC 51 do Lindenberg Farias for aprovado, significa que 500 mil homens sairão das Forças Armadas, do comando das Forças Armadas, e passarão ao comando de sindicatos, ou seja, ao comando do PT. Isso significa uma reviravolta completa no equilíbrio de forças bélicas do país. Além disso, eu não tenho dúvida que o passo seguinte, similarmente ao que foi feito na Argentina, seria uma grande reforma das Forças Armadas para diminuição do efetivo, provavelmente, foi feito na Argentina isso, provavelmente com o fim do serviço militar obrigatório, ou seja, esvaziariam ainda mais o pouco restante de forças, de tropas vinculadas à hierarquia do Exército e das Forças Armadas, e encheriam de recursos, dinheiro e equipamento a nova Polícia Civil unificada e sindicalizada. Isso é muito perigoso. Se isso acontecer, a sociedade brasileira não terá mais condições, meios de ação para tirar o PT do poder jamais. A coisa ficaria muito difícil, pois já houve o desarmamento de fato lá em 2005, com o Estatuto do Desarmamento. Se a PM acabar, nós não vamos ter como tirar o PT do poder de forma alguma, por pelo menos algumas décadas. Isso é muito importante das pessoas terem em mente, das pessoas saberem. Olhem para a Venezuela, percebam o que está acontecendo na Venezuela. Por que o governo Maduro não cai, mesmo tendo provavelmente uma base de apoio rarefeita, que eu duvido que passe de 15% da população venezuelana? O governo Maduro não cai porque a Guarda Bolivariana e o Exército são fiéis a Maduro. Hugo Chávez era um militar, era tenente paraquedista do Exército, e uma das primeiras coisas que ele conseguiu garantir o controle na Venezuela foi o controle das armas, o controle das Forças Armadas. Então, Nicolás Maduro tem a capacidade de colocar tanque na rua e de atirar na população civil. E mesmo tendo uma população que é majoritariamente contra o governo dele, ele consegue se manter no poder. Por quê? Porque ele tem as armas e o outro lado não tem as armas, apesar de ser mais numeroso. E é esse o risco que a gente corre se a PEC 51 for aprovada. Eu acho que eu já fui bem claro, não vou ficar me repetindo em relação a isso. Quem quiser, pesquise um pouco mais do assunto para ver se eu não falei bobagem. E recomendo a todos que compartilhem bastante esse arquivo, compartilhem esse podcast, levem essa notícia adiante para que o máximo de pessoas saibam e entendam do que se trata a PEC 51. Lembrando que a gente jamais... Toda vez que um petista, um cara da esquerda, do PCdoB, do PSOL, de um desses partidos, vem com um projeto de lei, jamais comprem pelo valor de face. O pretexto é só pretexto. Nunca se trata daquilo que eles estão falando. Os médicos cubanos não tem nada a ver com saúde pública, a agenda é outra. O fim da PM não tem nada a ver com segurança pública, a agenda é outra. A reforma política não tem nada a ver com sistema político e representação, a agenda é sempre outra. Então fiquem espertos, aprendam a enxergar a malícia desses caras, porque eles são maliciosos e mal intencionados. Uma boa noite e até a próxima semana. Tratamento de choque, com Paulo Eduardo Martins.